Dando sequência ao nosso curso, nós vamos falar de grandes nomes e feitos, para que vocês situem na história os nomes importantes para o desenvolvimento dos conhecimentos da ciência na saúde, na microbiologia e no cuidado. Recordando a figura de Asclépio, ou Esculápio, que deu origem aos conhecimentos iniciais da medicina, filosóficos, e que o símbolo da medicina se deve a essa figura histórica. A figura de Imhotep, que é um sacerdote pagão egípcio, com uma capacidade e inteligência ímpar, que de fato iniciou o uso de métodos de dedução lógica sobre os eventos detectados nas pessoas e tratamentos propostos na ocasião do império do domínio egípcio no mundo. Hipócrates, considerado o pai da medicina, um homem com uma inteligência sobrenatural, que trouxe conceitos importantes, muitos deles válidos até hoje, dentro da filosofia da medicina. A já citada Florence Nightingale, que se desenvolveu como cuidadora na Guerra da Crimeia, uma inglesa, e que é a patronesse da enfermagem no mundo. Nascida em dezembro de 1814, uma cidadezinha chamada Cachoeira, na Bahia, Ana Justina Ferreira era de família econômica e socialmente bem posicionada. Casou-se com o oficial de marinha de origem portuguesa, Isidoro Antônio Neri. O casal teve 3 filhos, Justiniano, Isidoro e Pedro. Ela ficou viúva aos 29 anos de idade, com o mais velho com 5 anos e o mais novo 2 anos incompletos. E acabou por mudar-se para Salvador em busca de melhor educação e colocação social para os seus filhos. Os 2 primeiros ingressaram na faculdade de medicina e o mais novo foi posteriormente enviado para a escola militar no Rio de Janeiro. Com a eclosão da Guerra do Paraguai, Ana Neri, com mais de 50 anos de idade, solicitou publicamente ao governo da Bahia, em agosto de 1865, seguir para o conflito. Ela tinha um irmão, o tenente-coronel Joaquim Maurício Ferreira, e graças à influência dele, ela embarcou para o sul para acompanhar o exército nas campanhas de guerra. Ela foi treinada por Irmãs de Caridade de São Vicente de Paula e ela foi atuante nos hospitais de campanha e foi importante para dar atenção aos feridos de guerra. Com o fim da guerra, ela retornou para o Brasil e trouxe 6 crianças adotadas órfãs da guerra. De passagem pelo Rio de Janeiro em direção à Bahia, recebeu diversas demonstrações sociais de apreço pelos seus serviços. Na Bahia, recebeu do governo pelos serviços prestados uma condecoração e um soldo anual. Terminou seus dias no Rio de Janeiro junto a um dos seus filhos que ali servia, falecendo em 20 de maio de 1880. Ana, pela ajuda prestada aos feridos brasileiros durante a guerra, recebeu do Exército o título de Mãe dos Brasileiros, foi a primeira mulher enfermeira que não fazia parte de alguma ordem religiosa contratada pelo Exército. A primeira escola de enfermagem brasileira leva o seu nome. John Snow, já apresentado a vocês como epidemiologista, teve o mérito de descobrir toda a cadeia de transmissão da cólera, uma doença endêmica que dizimou muitas populações na Europa e no norte da África, e ele teve o mérito de descobrir toda a via de transmissão e o controle da doença. Gregor Mendel, em 1865, formula e apresenta em 2 encontros da Sociedade de História Natural as leis
da hereditariedade, hoje chamada Leis de Mendel, que regem a transmissão dos caracteres hereditários. Após 1868, as tarefas administrativas mantiveram-no tão ocupado que não pôde dar continuidade às suas pesquisas, vivendo o resto da sua vida em relativa obscuridade. O profundo significado do trabalho de Mendel não foi reconhecido até a virada do século XX, mais de 3 décadas depois, com a redescoberta de suas leis, especialmente após a sua morte, sendo hoje conhecido como o pai da genética. E ele é o precursor que permitiu o aprofundamento com novas técnicas, já no século XX, ao término do século XX, a identificação de todos os detalhes do DNA. Louis Pasteur foi um cientista francês cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. É reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Entre seus feitos mais notáveis, podem-se citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva, vacina antirrábica. As suas experiências deram fundamento para a teoria microbiológica da doença. Foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que leite e vinho causem doenças, um processo que veio a ser chamado pasteurização, em homenagem ao seu sobrenome. Pasteur é considerado um dos 3 principais fundadores da microbiologia, juntamente com Ferdinand Kohn e Robert Koch, os descobridores do bacilo da tuberculose. Mas Pasteur foi o revolucionário que descobriu o mundo microscópico e fez as correlações entre germes e doenças, e, portanto, foi um visionário, um homem de uma importância espetacular dentro da medicina. Alexander Fleming foi um biólogo, botânico, médico, microbiologista, farmacêutico britânico, que foi autor de diversos trabalhos sobre bacteriologia, imunologia, quimioterapia, e notabilizou-se como descobridor da proteína antimicrobiana lisozima em 1921 e da penicilina, obtida a partir do fungo Penicillium notatum em 1928, pela qual foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1945. É evidente que o papel de Alexander Fleming na identificação da penicilina e o uso terapêutico da penicilina foi a principal marca nesse período, porque foi a chance que se teve de tratar as moléstias infecciosas pelo mundo afora. Citar os nomes de Frederick Banting e Charles Best como os descobridores da insulina é realmente de importância enorme, porque salvaram e salvam vidas até hoje com o seu trabalho. A insulina é um hormônio essencial para o diabético e muitos deles se desenvolvem a doença porque ou não produzem nada de insulina, que é produzida no pâncreas, ou produzem uma quantidade menor, não suficiente para controle da glicose no sangue. E a insulina, ela tem uma importância enorme nas crianças e adolescentes que desenvolvem o diabetes tipo 1. Portanto, não há como não destacar o nome desses 2 cientistas na história da medicina. Quando se fala em psicanálise, o primeiro nome que vem à nossa mente é de Sigmund Freud. Uma importância enorme para a identificação e tratamento das doenças mentais. Outros seguiram sua linha, hoje é uma linha de tratamento linha freudiana, e
Freud teve uma importância enorme no século passado para controle da doença mental e foi seguido por outros discípulos que desenvolveram outras linhas de tratamento. Abraham Maslow, discípulo de Freud, deu foco não na doença mental, mas na normalidade psíquica. E fez uma teoria muito interessante sobre os níveis de satisfação humana. Ele criou o que nós vamos ver mais à frente. Esta, a pirâmide de Maslow, onde a gente pode estratificar diferentes níveis da satisfação humana. O nível mais baixo da fisiologia, onde as condições básicas de sobrevivência, a segurança, onde inclui proteção, sentir-se fora do perigo e sem riscos. No outro nível, relacionamento, ênfase na amizade, no afeto, família, intimidade. Mais acima, estima. Aí entra um pouco mais da vaidade, prestígio, reconhecimento, conquistas. E no último, no topo, a autoatualização, atingimento do potencial máximo da capacidade de um indivíduo, onde ele se sente com maturidade, de expor com clareza seu conhecimento e suas ideias. E ainda podemos simplificar a pirâmide de Maslow com a base, quer dizer, a satisfação básica, ambiente limpo, lugar para descanso, alimento, segurança, onde organizações, EPIs, plano de saúde, social, trabalho em equipe e diálogo. No outro topo, estima, feedback de performance, reconhecimento, comissão e promoção, e autorrealização, desenvolvimento, cursos e palestras. Esse é um padrão que pode ser adotado por um plano de carreiras em qualquer instituição, seja pública ou privada, seja de saúde ou não. É um bom exemplo a ser avaliado no desenvolvimento de uma política de RH. Essa é a figura emblemática de Christiaan Barnard, um sul-africano que realizou o primeiro transplante de coração em 1967 na cidade de Cape Town, na África do Sul. Ele tem uma importância enorme porque foi o pioneiro de uma técnica revolucionária para salvar vidas de pacientes com graves acometimentos de coração. Aqui a figura de Willem Kolff, que foi o inventor da máquina de hemodiálise, hoje uma técnica bastante banalizada pelo mundo afora. Bilhões de pessoas são submetidas ao tratamento. E este mestre, ele desenvolveu o equipamento, fazendo seus experimentos no porão dos hospitais que estavam na Holanda, sob os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então o mérito é duplo, né? Não só pela sua capacidade intelectual, mas pela persistência que, mesmo com os horrores da guerra, ele levou à frente os seus experimentos e disponibilizou um equipamento que salva muitas vidas, tem salvado vidas ao longo desses anos. Jonas Salk, um dos descobridores e desenvolvedores da vacina contra a poliomielite, juntamente com Albert Sabin, os dois em diferentes etapas desenvolveram a vacina contra a poliomielite. E a curiosidade é que Albert Sabin foi casado com uma brasileira. E só podemos especular sobre o motivo pelo qual indicações posteriores destacando as contribuições de cientistas como Jonas Salk e Albert Sabin no desenvolvimento de vacinas contra o poliovírus não foram reconhecidas por um prêmio Nobel. A figura de Linus Pauling, o descobridor da vitamina C, que com essa descoberta conseguiu combater uma doença endêmica, que era o escorbuto,
a deficiência de vitamina C. E, além disso, ele é o precursor da medicina ortomolecular, uma linha de tratamento bastante difundido nos dias de hoje. Oswaldo Cruz, um destacado médico brasileiro, foi um sanitarista que se tornou um dos grandes nomes da saúde pública do Brasil. Ele ficou conhecido por atuar na análise de diversas epidemias, propondo a criação de soros e vacinas. Atuou também para acabar com a varíola, febre amarela e peste bubônica no Rio de Janeiro no começo do século XX, e que hoje dá nome à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Carlos Chagas foi um médico sanitarista e pesquisador brasileiro. Dedicou-se ao estudo das doenças tropicais. Foi ele o descobridor do protozoário causador da doença de Chagas, ao qual deu o nome de Trypanosoma cruzi. Em 1897, com 17 anos, Carlos Chagas ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ainda estudante, tornou-se assistente do curso de malária. Em 1902, por indicação do professor Miguel Couto, ele passou a trabalhar no Instituto Manguinhos, hoje Oswaldo Cruz, sob a orientação de Oswaldo Cruz. Nesse mesmo ano, iniciou sua tese que tratava do ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea. Em 1903, no final do curso, apresentou a tese intitulada Estudo Hematológico do Impaludismo, que é a malária. Evandro Serafim Lobo Chagas foi um médico e cientista brasileiro, filho primogênito do cientista Carlos Chagas. Em 1926, diplomou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e foi fazer residência médica no Hospital São Francisco de Assis, ali na Presidente Vargas, e também no Hospital Oswaldo Cruz. Cursou paralelamente à faculdade o curso de especialização em microbiologia no Instituto Oswaldo Cruz. O Instituto Evandro Chagas é uma instituição científica sediada em Belém, no Pará, e com laboratórios em Ananindeua. Foi fundado no ano de 1936 no governo de Gama Malcher, tendo como primeiro diretor científico o próprio Evandro Chagas. Filho mais velho de Carlos Chagas, quando então foi inaugurada como Instituto de Patologia Experimental do Norte. Carlos Chagas Filho, emérito professor da UFRJ, tive a honra de ser aluno do professor Carlos Chagas Filho, uma pessoa de uma capacidade enorme, de um grande conhecimento médico e de uma educação refinada. Seguiu os passos da família Chagas e tem inúmeras publicações em revistas internacionais. Emílio Ribas, o médico sanitarista Emílio Marcondes Ribas, que dá nome a um dos principais institutos de infectologia do Brasil, em São Paulo, foi um dos pioneiros da medicina preventiva no país. Responsável por comprovar que a febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é considerado um dos pais do sanitarismo brasileiro, ao lado de Adolf Lutz, Oswaldo Cruz e Vital Brasil. Também foi um dos idealizadores do Instituto Butantan. Adolf Lutz foi um médico brasileiro especialista em medicina tropical, responsável por experimentos visando confirmar a transmissão e combater o principal agente transmissor da febre amarela, o mosquito Aedes aegypti. Foi o criador da medicina tropical e da zoologia médica no Brasil. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1855, e era filho de suíços. E ele depois teve a família, retornou para a Suíça, e Adolf Lutz estudou medicina na Universidade de Berna, concluindo o curso em 1879. Fez cursos de especialização em diversas universidades importantes da Europa, como de Londres, Paris e Viena. Entre 1890 e 1893, Adolf Lutz esteve no Havaí, onde trabalhou como especialista em hanseníase, até a extinção do mal. Nessa época, assumiu a direção do Hospital Calil, na ilha de Molokai. Então, Adolf Lutz tem uma importância também enorme
no conhecimento da transmissão da plastomicose, que é uma doença tropical que assolava muitas populações que viviam na selva. Euriclides de Jesus Zerbini, às vezes até confundido como Euclides Zerbini, que realmente é um nome diferente. Um grande médico cardiologista e cirurgião torácico, nascido em São Paulo em 1912. Foi considerado um pioneiro na América Latina e no Brasil, porque ele realizou o primeiro transplante de coração em 1968 e em 1985 ousou fazer no transplante, o primeiro transplante de paciente portador de doença de Chagas, que é uma doença que faz uma dilatação muito grande do coração. Ao todo, em sua carreira, Euriclides Zerbini realizou mais de 40 mil cirurgias cardíacas, pessoalmente ou através de sua equipe. Zerbini foi o primeiro brasileiro a receber o título de Honored Guest of American Association of Thoracic Surgery. Portanto, a importância para a história da medicina brasileira é inquestionável na figura de Euriclides de Jesus Zerbini. Adib Domingos Jatene, discípulo de Euriclides Zerbini, foi um dos maiores cirurgiões cardíacos de nosso país. Teve o mérito de buscar, com patriotismo, contribuir para a medicina brasileira no mais alto cargo da gestão pública de saúde. Foi ministro da Saúde, desenvolveu inúmeros programas e teve uma importância enorme como cirurgião e como patriota nesse país. Grande figura, querido médico, até hoje reverenciado entre os pares. Ivo Pitangui, esse médico de prestígio internacional, talvez o maior cirurgião plástico da história da medicina contemporânea, inicia os seus trabalhos por uma fatalidade que foi o incêndio em um circo em Niterói. Seu empenho no cuidado de pacientes com queimaduras graves o habilitou a desenvolver técnicas próprias para sanar os males das queimaduras e, além disso, ele passou a trabalhar com o aperfeiçoamento das técnicas de cirurgia plástica, fez uma escola, foi responsável por cursos de pós-graduação, possibilitou a especialização de milhares de médicos pelo mundo afora, operou personalidades desse mundo todo e teve o reconhecimento da comunidade médica brasileira por ser membro da academia, foi membro da Academia de Medicina do Brasil, e ele é uma figura notória e ainda conta com seguidores e suas técnicas que estão registradas nos anais da medicina brasileira. Clementino Fraga Filho, emérito professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, uma carreira acadêmica brilhante e uma carreira médica de inquestionável qualidade. Um dos médicos de maior prestígio em sua época no Rio de Janeiro, foi um professor brilhante, uma pessoa de uma educação refinada, no trato com todos. Eu tive a honra de ser seu aluno na UFRJ. Realmente o professor Clementino Fraga Filho marcou uma época importante na vida das pessoas que puderam conviver com ele. Com a sua capacidade, a sua inteligência rara, a sua capacidade de desenvolver o raciocínio de diagnóstico e tratamento, foi realmente um homem de uma capacidade fantástica. Bom, e como nefrologista, eu não podia deixar de homenagear o que eu considero os meus influenciadores nefrológicos, a saber, o professor Nestor Schor, o professor Oswaldo Ramos, o professor
José Pestana Medina, professor Miguel Carlos Giela e professor Jocenilo Gon. Cada um deles expoentes na nefrologia do Brasil, pessoas que trouxeram técnicas revolucionárias na área da diálise e do transplante renal e fizeram carreira acadêmica brilhante, tanto na Escola Paulista de Medicina, Universidade de São Paulo, na Universidade do Paraná e na Universidade Federal Fluminense. Pessoas, portanto, que eu fiz questão de homenagear singelamente nessa apresentação. No contexto dessas homenagens aos grandes nomes e seus feitos, não tenho a pretensão de ter dado o destaque a talvez outros grandes e brilhantes personagens da saúde brasileira em áreas distintas, na área da microbiologia, na área da fisiologia, na área da pneumologia e de outras especialidades. Essa foi apenas um foco, dizer que a medicina brasileira teve seus expoentes em várias áreas e esta apresentação foi uma homenagem daqueles que eu pude ter um maior contato e alguns que historicamente, para mim, representam a grande importância de seus trabalhos. Até a próxima.